Agora ficou bom, hein? Deixa eu ver. Aí. Aí, a gente está aqui, ó, no capítulo 16. Aí, revelar. Como já falamos no capítulo 15, este capítulo 16 não faz parte do conteúdo original da carta aos Romanos. É um texto original de Paulo, que foi acrescido posteriormente ao final da carta aos Romanos. A carta tinha como destinatário Febe, uma ensinadora da verdade em Cesareia. Essa carta pode ter sido escrita para os cristãos de Éfeso e acabou ligada à epístola aos Romanos. O mesmo acontece com Filemon, que teria sido uma carta enviada junto com a epístola aos Romanos. Eu, Áquil, penso que, devido ao machismo dos escribas copistas, eles tiraram a carta de Paulo a Sor, Febe, e a incluíram no final da carta aos Romanos, para não conceder destaque ao trabalho feminino na igreja. Eles, as pessoas, as mulheres na época de Paulo era muito criticada, tinha muito machismo. Então aí o Akio acha que eles colocou ela aqui escondida em Romanos para não dar essa ênfase que Paulo está dando para ela. Você pode ver que Paulo está falando, ó, aceita ela aí, que ela é uma discípula aí fiel, ela é verdadeira, ela me Diaconisa, ajudou né? muito, diaconiza. Então ele tá. Aí você vê que muitas igrejas hoje não aceitam a mulher como diaconisa, não aceita a mulher como apóstola, não aceita a mulher como pastora. Por quê? É, Por causa do machismo. Então aí o Akio acha que, devido a esse machismo, eles pegaram essa carta, tinham que colocar de um jeito ou de outro, pegou e escondeu aí depois de Romanos. Tanto é que é difícil alguém pegar, principalmente as igrejas que não aceitam que mulher pregue, que mulher seja uma participante ali, ativa, é difícil eles pegar essa carta lá no finalzinho de Romanos e ler e mostrar para o pessoal, aqui ó, como que a mulher não tem valor na igreja. Olha aqui Paulo elogiando, olha aqui Paulo falando para aceitar ela bem, olha aqui que ela foi uma das que mais ajudou Paulo para abraçar ela, para dar um certo prestígio para ela, porque ela ajudou muito Paulo. E está aqui, ela é apóstola, está aqui, ela é diaconisa, então está mostrando a importância da mulher dentro da igreja e é. a relevância da mulher na igreja, quebrando o machismo. Senhor? Você vê que na igreja católica, você vê que não, só tem padre, né? Mulher não ocupa esse cargo, né? E não tem nada a ver. Não tem É não, igual né? a que... Não. É porque o negócio, a questão é pregar o evangelho. É, E outra, não tem, não existe, igual eles colocam na igreja católica. Papa, papa, padre, tem uma certa hierarquia. Se eu ver aqui na igreja primitiva aqui, não tem essa hierarquia. Paulo não está acima de Pedro, Pedro não está acima de Paulo, Tiago não está acima de Paulo ou de Pedro, não tem essa escadinha que hoje está configurado aí nas igrejas. Não é como igual Jesus virou, quando Jesus ainda
ainda Jesus ensinou o contrário. Se vocês querem os de cima, se vocês querem ser o cabeça, que lave o pé do próximo e seja o que sirva. Porque no reino dos céus é assim. O maior é aquele que serve mais. Então, se você quer ser patrão, seja escravo. Se você quer ser professor, seja aluno. Aí então ele vai inverter, Jesus vai invertendo tudo para mostrar que o maior do ponto de vista do reino dos céus é o escravo, é aquele que serve. Aí para simbolizar isso, Jesus pegou uma bacia e um pano e começou a lavar os pés dos apóstolos. Falou: Pedro, vem cá que eu vou lavar seu pé. Aí Pedro: não, de maneira nenhuma você vai lavar meu pé. Se você não deixar eu lavar seu pé, não vai dar para me cumprir o que eu vim cumprir. Não, então se é para você cumprir, então pode lavar. Aí depois que ele acabou de lavar os pés, faça isso uns com os outros. Cada um lave o pé do outro. Mas só que ali é um símbolo. Esse lavar o pé é servir. Esse lavar o pé é ser é ficar por baixo do próximo, ao invés de querer ficar por cima. Então, quer dizer, não tem essa questão de hierarquia de papa, bispo, um acima do outro, igual é no quartel. Aí isso aí ficou configurado depois que o Constantino veio e configurou isso aí na Igreja Católica. Ah, entendi. Aí cadê aqui, ó? Revelar. O capítulo 16 aos Romanos é a carta de Paulo à irmã Febe, escondida em Romanos pelos escribas legalistas e machistas. Paulo continua. Apresento a vocês nossa irmã Sor Febe, que trabalha na escola de Jesus em Cesareia. Revelare. A etimologia grega nome Febe é brilhante ou deusa da lua. Ela era diaconisa, isto é, ensinava a verdade e trabalhava na caridade. Hoje, o diácono e diaconisa na Igreja Católica ou em certas igrejas evangélicas, diácono tem conotação que está um cargo acima de quem vai na missa e está ali sentado no banco. Um cargo acima de quem vai na igreja e está sentado no banco. Mas não tem nada a ver. Diácono quer dizer servidora. É porque lá a gente leu lá em Coríntios que tava Pedro para ensinar, Tiago para ensinar, só que tinha muita gente para ensinar. E ao mesmo tempo eles tinham que distribuir comida, distribuir doações. Então o que eles fizeram? Ó, gente, vão eleger um pessoal aqui, um cargo aqui, que são as pessoas que vai ficar responsável por isso, pegar o alimento e distribuir, pegar as doações e distribuir para quem está precisando, para dar tempo da gente ensinar o que tem que ser ensinado. Aí foram escolher ali o pessoal só para fazer isso, só para ficar por conta da caridade. Mas não pegou eles e falou assim: vocês estão acima do pessoal que está recebendo caridade. Vocês estão abaixo da gente que está ensinando o evangelho. Não tem isso. Ficou configurado hoje em dia dessa forma por causa da doutrina do homem. O homem que colocou dessa forma aí, mas não tem essa hierarquia entre quem é diácono, quem é padre e quem é pastor. Não tem essa hierarquia, essa escadinha. Aí estava aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ensinava diaconisa, que quer dizer que ela ensina também a verdade, porque ela conhece o evangelho, porque quando foi escolhido ali o diácono, falou, tem que ser alguém que conhece muito o evangelho para ficar responsável pela caridade. Aí vocês aí escolhem essas pessoas, aí escolheram alguns diáconos. É como se, vamos supor, se a gente estivesse reunindo, e muita gente, que a gente reunisse na casa de alguém, aqui em Juiz de Fora, e
tivesse muita gente precisando de alimento, tivesse chegando muita doação, como que eu ia ensinar e ao mesmo tempo ia ficar fazendo a doação? Aí a gente ia ter que sentar, reunir e falar, ó, quem que vai ficar por conta de entregar a doação tem que conhecer o evangelho também, tem que ser de caráter, a gente tem que confiar, porque no que está entregando também tem que pregar o evangelho, tem que ver se a pessoa está querendo o evangelho, se ela não está querendo só caridade, não quer trabalhar, e aí aí a gente ia ter que escolher alguém entre nós para cuidar dessa questão aí da caridade, porque a questão das doações que está chegando para a gente distribuir caridade. Cesaré ficava a cerca de 14 quilômetros de Corinto. Paulo continua. Peço que receba a Febe no Senhor com dignidade que todos os cristãos merecem. Se ela precisar de vocês, ajudem-na, pois ela tem ajudado a muitas pessoas, inclusive a mim. Cumprimentem Priscila e Áquila, meus colaboradores da verdade. Aí, Priscila e Áquila também, ele está orientando aqui para cumprimentar e tratar bem lá, porque são colaboradores dele, na verdade. Provavelmente eles não conheciam esse pessoal, ele está vindo com a carta e, ao mesmo tempo, talvez um deles entregou a carta lá em Roma, para o pessoal de Roma, para os líderes ali, para os responsáveis, para eles lerem e saber quem que eles tinham que tratar bem, como que tinham que tratar, porque Paulo estava pedindo. Eles arriscaram suas vidas por mim. Sou grato a eles. Não somente eu, mas todas as escolas de Jesus entre os pagãos. Cumprimentem também toda a escola de Jesus que se reúne na casa deles. Iluminare. A raiz etimológica do nome Áquila é águia. Veja que, não podendo usar as sinagogas em Éfeso e Corinto, eles se reuniam em casa. Então, quer dizer, Paulo, Áquila e o pessoal aqui se reuniam em casas. Eles não podiam, lá tinha sinagoga que os religiosos da Bíblia pregavam, mas eles não podiam entrar lá e falar a verdade. Porque tinha toda aquela rincha entre a graça e a lei. E aí eles, se fosse pregar lá, já estavam querendo prender Paulo, e quem seguia Paulo também, eles iam dar um jeito de prender. Então eles tinham que ficar pregando em casa, de casa em casa. Não podia pregar nem no templo e nem nas sinagogas, que seriam as igrejas de hoje. Então eles pregavam em casa. Cadê? Como hoje, se não podemos anunciar a verdade nas sinagogas e templos, ou seja, hoje esse evangelho, do jeito que a gente está pregando aqui, se a gente for pregar na igreja católica, ou na igreja evangélica, ou na igreja protestante, ou nos mormons, ou nos testemunhos de Jeová, do jeito que a gente está falando aqui, desconstruindo, falando, não tem casa. Hoje, o templo somos nós. Olha, não tem dízimo. O dízimo somos nós. Se a gente pregar desse jeito e começar a convencer o povo, mostrando na Bíblia que não tem, o que a liderança vai fazer? O que o padre vai fazer? O que o pastor vai fazer? Vocês estão pregando heresia. Vai cair igual quando Paulo começou a pregar que Deus não estava em estátua. O pessoal que ganhava dinheiro com estátua começou a atacar Paulo. Por quê? Estava mexendo no bolso deles. Então, se a gente chega dentro da católica, dentro da evangélica e protestante e as outras, e começa a pregar que não está escrito que tem dízimo no sentido de dinheiro no Novo Acordo, no Novo Testamento, e as pessoas começam a parar de dar o dízimo porque elas estão entendendo a verdade que não tem, aí eles vão começar a ver que está perdendo dinheiro
e vai começar a ver que vai começar a querer debater com a gente para ver se a gente está certo ou não. E quando a gente mostrar para eles que na Bíblia não tem essa questão de obrigação de dízimo e essa questão de pedir o dízimo, porque Jesus fala, vai de casa em casa e não peça nada, coma o que eles colocarem na mesa. E hoje em dia você vê as igrejas pedindo dízimo, pedindo oferta para colocar televisão, para colocar poltrona, para colocar reformar a igreja. A gente não vê Paulo e nem os apóstolos fazendo isso. Então, se a gente vai lá e prega essa verdade, atinge a doutrina deles. Eles vão falar, a gente vai falar, eles vão falar assim, uai, mas tem dízimo lá no Antigo Testamento? Sim, no Antigo Testamento tem, mas no Novo Testamento não. Aí eles vão tentar provar em Mateus 23, e ali não está dizendo para dar o dízimo. Está dizendo que eles davam o dízimo e do jeito que davam o dízimo, também tinha que fazer misericórdia. Mas não está falando, vocês têm que dar o dízimo no Novo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha nem começado ali. Aí, cadê aqui? Sobre Priscila e Áquila. Lembre-se de que no original de Atos vimos a resistência deles, até que... Não, deixa eu ver aqui. Voltar um pouco. Como hoje, se não podemos anunciar a verdade nas sinagogas e templos, então fazemos Jesus nos pátios dos templos e nas casas. Hoje o Áquil faz essas manifestações. Ele vai em frente aos pátios, quando a gente vai no encontro, sempre que a gente vai no encontro, a gente sai do encontro e vai passando de igreja em igreja, fazendo uma manifestação passiva. A gente fica com um banner mostrando o Cristo original, aí o pessoal vem querer saber quem que é a gente, o que a gente prega. Aí quando eles vêm, a gente começa a revelar. Fala, isso aqui já não é assim, já não é assado. A gente começa a pregar como Paulo pregava quando ele ia nas sinagogas, para mostrar para eles a verdade. Aí então, o Acre está explicando que se alguém perguntar para a gente, mas vocês vão lá para tirar o pessoal de lá? Por que vocês não vão lá e pregam? Porque eles não deixam a gente entrar e pregar. Então a gente vai e fica igual Jesus e Paulo fazia. A gente prega do lado de fora, prega no pátio. Porque se deixar a gente entrar, a gente entra e prega lá dentro. Sobre Priscila e Áquila, lembre-se de que no original de Atos, vimos a resistência deles, até que dessistematizaram. Aí tá falando, o Áquila está falando aqui que eles eram resistentes, tanto Priscila como Áquila. Eles tinham muita Bíblia na cabeça e eles não acreditavam muito em Paulo, no que Paulo falava. Aí já aqui em Romanos, o Áquila está mostrando que eles passaram a servir Paulo e era resistente contra Paulo. Agora eles estão servindo a Paulo. Aí Paulo, inclusive o Paulo está falando, eles me serviram muito, recebam eles bem aí, porque eles me serviram muito. Então quer dizer, eles se converteram da lei para a graça, ajudando Paulo. Vimos a resistência deles, até que dessistematizaram de fato e se transformaram em grandes apoiadores de Paulo, a ponto de darem a vida por ele e pela verdade. Sei lá, nunca despreze alguém preso no sistema religioso, pois ele pode ser Priscila e Áquila para você amanhã. Então, quer dizer, às vezes a gente está pregando o evangelho hoje para alguém e você vê que a pessoa está com a mente fechada na lei. Então, não é para a gente desprezar eles, porque pode ser que mais cedo ou mais tarde eles entendam a verdade e pode ajudar a gente muito no evangelho. Pode ser uma Priscila ou uma Áquila para vocês amanhã. Paulo continua. Saúdem
meu amado frater Epênito, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então, esse aqui foi o primeiro a se converter lá na província da Ásia. Educare. Epênio, do grego, significa louvor. Paulo continua. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Educare. Maria é um apelativo feminino hebraico com a mesma raiz de Miriam e significa obstinada, constante e contra o sistema. Paulo continua. Saúdem Adrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos, pois estavam com Cristo antes de mim. Então, eles tinham se convertido a Cristo antes de Paulo. Iluminare. Clemente de Roma afirma que Paulo foi encarcerado 7 vezes. Então, quer dizer, ele foi preso 7 vezes. 7 vezes, Paulo. E foi preso, todas as vezes que ele foi preso, foi os Bíblia, foi os religiosos, também lá da fé de Abraão, que inventava que Paulo estava fazendo isso e aquilo para prender ele. Educar. Parentes aqui é um vocábulo. Pode significar eles eram irmãos de sangue, pode significar que eles eram irmãos de sangue de Paulo, seus primos ou seus irmãos. Porque na época não tinha essa divisão de primo e irmão. Na época, quando falava irmão, poderia ser primo também. Por exemplo, se eu sou primo do Dodô, ao invés de ele falar, de o pessoal falar, você é primo do Dodô? Não, eu sou irmão. Se eu sou irmão do Neco, eles falavam irmão. Não tinha conotação de primo. Se tivesse algum parentesco, era irmão. Aí o Acre está falando que não sabe se era primo ou se era irmão, porque tudo era irmão. Não tinha esse termo primo. Mas o mais provável é que eles tenham sido apenas compatriotas do mesmo sangue, nação ou cultura, irmãos através da raça e da fé. Atrônico, do grego, é homem de vitória. E Júnia ou Júnias é uma referência à deusa do casamento, esposa de Júpiter e rainha dos deuses. Veja que o termo apóstolo nunca foi título de status, como interpretam os teólogos, que caem em contradição em versículos como este. Aí Paulo está mostrando que não tem essa questão de apóstolo ser acima de outro. Não tem esse título de um estar acima de outro. Não tem a hierarquia. Apóstolos, aqueles que iam falar, vamos supor, se eu sair daqui e vou lá para o Rio de Janeiro pregar o evangelho, eu estou sendo um apóstolo, eu estou sendo um enviado. Não tem essa questão. Só porque eu fui lá no Rio de Janeiro para pregar o evangelho, eu estou acima dos outros. Não é título, é função. Está falando qual que é a função que eu estou fazendo. Paulo usava o termo apenas como missão, função, dom. Os apóstolos eram os missionários, aqueles que viajavam. Eles eram um dos 72 que foram de cidade a cidade anunciando o reino e que também viajavam a trabalho, pois eram mercadores e ambulantes. Paulo continua. Então, eles viajavam a trabalho e no que eles iam viajando a trabalho, eles iam pregando o evangelho. Saúdem, Ampliato, meu amado frater no Senhor, Educare. O nome Ampliato significa ex, pois é aquilo que foi ampliado.
destacado, diferente. Paulo continua. Cumprimentem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu amado frater Estaques, educare. Urbano, como o próprio nome sugere, significa aquele que foi criado na cidade. Urbano, o nome urbano significa, sugere urbano, urbano que a gente estuda aí, urbano, ele é urbano, é da cidade. E estaques significa espiga de trigo. Paulo continua. Saúdem aqueles aprovados em Cristo. Saúdem também a família de Aristóbulo. Educare. A, a, Apeles, etimologicamente, é o deus da música, da poesia e da medicina. Paulo cumprimenta apenas a família de Aristóbulo, pois este não era da fé. Paulo continua. Saúdem Herodião, meu compatriota. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Educare. Herodião, do grego, é a mesma raiz que Herodes, que significa herói. Parente aqui é compatriota judeu. Paulo continua. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham muito para o Senhor. Mulheres que trabalharam muito para o Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que também trabalhou muito para o Senhor. Educare. Trifena significa suave. Trifosa significa delicada. O mais provável é que elas fossem irmãs gêmeas. Persigue significa da nacionalidade persa, assim como bárbara. Assim como bárbara, originalmente significa estrangeira. Revelare. Os teólogos eivados pelo judaísmo machista atacam Paulo até hoje, dizendo que era Paulo que não dava muita importância às mulheres. Vejam que grande calúnia. Basta ler com amor e carinho para ver o quanto ele as respeitava. Eles ocultaram essa carta a Sor Febe, colocando-a no final da carta aos Romanos, só para preservar o machismo bíblico. Veja o vídeo de grau 242 para saber a explicação de Áquil sobre as calúnias sobre Paulo. Paulo continua. Saúdem Rufo, especial para o Senhor, e a sua mãe, que tem sido como uma mãe para mim também. Iluminare. Termos mãe, pai, irmãos, primo, tios e tias nas reuniões das escolas de Jesus é a prova da evolução local atingindo o ápice do amor. Saúdem Assícrito, Eflegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e a fraternidade que estão com eles. Educare. Assícrito é uma transliteração grega para incomparável. Flegote é um termo grego para paixão. Patrobas
significa paterno, e Hermes era o nome de um deus pagão, e no grego significa intérprete, o que deu origem à palavra hermenêutica na teologia. Paulo continua: saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os ex-santos cristãos que formam a escola de Jesus em sua casa. Educare. Filólogo significa erudito, aquele que ama as palavras. Júlia e Júlio significa jovem. Júlia era a esposa de Filólogo. Nireu, no grego, significa molhado. Olimpas vem da montanha de Olimpo e significa descido dos céus. Revelare. Toda vez que aparece santos na sua Bíblia, saiba que o termo original é ex-cristãos, destacados, diferentes, excelentes, justos e especiais. Paulo continua: saúdem uns aos outros com beijo especial, ex. Todas as escolas de Cristo enviam saudações a vocês. Revelare. Até o beijo precisa ser diferente. É por isto que propomos as mudanças citadas neste grau em todas as nossas reuniões. Nossos cumprimentos precisam ser sinceros. O beijo é um costume muito comum para saudar no, saudar no Oriente, muito antes do cristianismo ou judaísmo, pois até os pagãos beijavam suas estátuas deusas, como homenagem religiosa, veneração e adoração. Agora Paulo vai exortar e encerrar esta carta a Febe, a mulher de fé, que está encarregada de entregar ou ler este conteúdo aos destinatários. Então, quer dizer, a Febe estava levando a carta, essa carta que foi incluída aos Romanos, talvez ela estava levando só essa carta, não estava levando a carta de Romanos inteiro. Porque o Acre está falando aqui que essa carta, a Febe, foi incluída em Romanos, então ele estava levando só a carta. Ele escreveu essa carta e colocou na mão de Febe e mandou, ó, vai lá e entrega lá em Jerusalém o pessoal de lá, que eles vão ler essa carta para eles, ou eles vão ler e vão saber quem são vocês, e os meus agradecimentos lá ao pessoal de lá. As minhas considerações ao pessoal de lá. No próximo grau, vamos começar mais uma árdua missão, as cartas aos Coríntios. Mas, antes disso, vamos encerrar Romanos 16. Aí aqui ele vai continuar encerrando o Romanos 16 e depois a gente vai entrar em Coríntios. Coríntios. Mais uma missão. Mas ele vai falar sobre o Romanos 16 ainda? Tem mais um pedaço? Aqui tem. Aí aqui, ó. Aqui é Romanos ainda, 16. Aqui vai falar aqui, ó. Paulo continua. Fraternidade, exorta vocês que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino da verdade que vocês têm recebido. Pode ver que aqui ele volta ao assunto de Romanos. Uhum. Aqui parece que ele volta, porque lá ele estava falando, ó, cuidado com os Bíblia, eles fazem isso, me prenderam, eles querem fazer isso, eles querem corromper o evangelho. Aí aqui ele volta ao mesmo assunto, a fraternidade, exorta a vocês que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino da verdade que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a nosso Senhor Cristo, mas sim o próprio ego, o diabo. Lá na carta de Romanos, antes dessa carta de Febe, ele estava falando quem são os diabos, que são as pessoas que acusam,
que são os homens que acusam, que acusa com base na Bíblia. Então aqui parece que ele volta ao assunto de Romanos, depois da carta que foi incluída aqui de Febe. Aí ele vai aqui, ó, aqui, vai aqui também, vai indo aqui, ó, tem isso aqui ainda. Tudo em Romanos. Aí aqui que vai começar em Coríntios. Aí aqui começa em Coríntios. Tem escadinha aqui ainda, ó, pra terminar. Aí, Entendi. Cadinho bom. Aí a gente começa em Coríntios. Aí essa aqui foi mais essa carta aí de Febe e os agradecimentos